Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Podem tomar assento. Alguns breves avisos. Sobre a lei da abstinência e do jejum, sobretudo durante esse tempo da Quaresma. A lei da abstinência, como é comum e sempre observada, vale para todas as sextas-feiras do ano, somente a abstinência, que os católicos fazem durante toda a sexta-feira do ano. Então já é obrigatória esta abstinência. E a obrigação da abstinência, juntamente com o jejum, se faz nos dias de hoje, quarta-feira de cinza, então, jejum e abstinência. Porém, durante a Quaresma, faz-se, durante os outros dias, jejum. Então, jejum e abstinência, quarta-feira de cinza, e durante a Quaresma, os outros dias, jejum simplesmente. E quem está obrigado, então, a guardar a abstinência? A abstinência começa-se a obrigação a partir dos 7 anos de idade. A abstinência de carne. E a lei do jejum obriga a todos que completarem já os 21 anos de idade. Já podem fazer o jejum. E até aqueles que já fizeram os 60 anos. Quem completou os 21 é obrigado, e essa obrigação vai até os 60 anos. A abstinência, recordando, a partir dos 7 e o jejum a partir dos 21 anos. A abstinência consiste em não comer carne. Então, no dia de hoje, é proibido aos fiéis comerem carne. E no que consiste o jejum? Em um café simples na parte da manhã, o almoço ordinariamente completo, sem carne, porque se observa a abstinência, o almoço completo, e à noite também uma pequena colação. Pode ser uma sopa simples. Então, dia de jejum, uma comida só completa, que ordinariamente fazemos na hora do almoço. E para os outros dias da Quaresma, a igreja pede jejum. Como eu disse, consiste em um café simples na parte da manhã, uma refeição completa no almoço e uma colação também à noite. Essas são as normas que pede a igreja durante este tempo de Quaresma. A abstinência também, e a abstinência, nos sábados, há esse costume também da Santa Igreja de nos sábados também fazer a abstinência de carne e também o jejum. Pois bem, quarta-feira de cinzas, a igreja abre a Quaresma com a imposição das cinzas, lembrando assim aos fiéis a sua condição de mortais e vincando bem a necessidade da penitência. Na primitiva igreja, a programação de uma penitência coletiva para os pecadores culpados de faltas graves e públicas. Então, antigamente já ouvi essa prática há muitos anos, para os pecadores públicos. Quem cometia pecados públicos
passava a quaresma inteira fazendo penitência, recebia as cinzas e passava a quaresma inteira fazendo penitência para poderem se reconciliar com a igreja. Acompanhava o trabalho de preparação do catecúmeno para receber o batismo no dia de Páscoa, também para os catecúmenos, aqueles que iam ser batizados na Páscoa, também passaram esses 40 dias, né, fazendo penitência. Ao principiar a quaresma, o bispo benzia os cilícios e as cinzas e impunha-os aos penitentes que durante 40 dias expiavam as suas faltas. Então, antigamente, no começo, no dia de hoje, o bispo benzia cilício, disciplinas, instrumentos de penitência e também as cinzas para os pecadores públicos. Na expectativa da reconciliação sacramental de Quinta-feira Santa. Então, na Quinta-feira Santa, o bispo dava a absolvição, né, a esses pecadores. A imposição das cinzas, como hoje a conhecemos, é uma extensão e transposição da antiga penitência pública. Foi o que restou então nessas práticas, não é, a cerimônia de hoje. Aquilo que inicialmente dizia respeito somente a uma categoria de fiéis, não é, aos pecadores, acabou por se aplicar a todos, perdendo em consequência o rigor primitivo. Então, antigamente era só para os penitentes, os pecadores públicos, e depois passou a ser para toda a igreja, claro, perdendo todo esse rigor que havia anteriormente. Foi o Papa Urbano VI, no Concílio de Benevento, em 1091, que prescreveu a imposição das cinzas para todos os fiéis. A expiação tem a sua parte no esforço de purificação a que a Igreja nos instiga. Porém, maior ainda, a da misericórdia divina. Leituras, cânticos e orações da imposição das cinzas, como as da missa que se lhe segue, convidam-nos a implorá-la confiadamente. Este esforço prosseguirá toda a quaresma, na esperança da Páscoa e da alegria dos resgatados. Então, não somente um esforço para se fazer penitência, mas também implorar a misericórdia de Deus, que Deus tenha piedade de nós todos, porque somos pecadores, e sem esse esforço, sem a devida penitência, é impossível uma reconciliação para com Deus. Por isso que a igreja propõe esses dias. E como eu sempre digo aos fiéis, fazer um esforço, sobretudo para progredir nas virtudes. Qual virtude eu tenho que melhorar esse ano? Qual virtude tenho que crescer mais este ano? Tenho que ser mais humilde, tenho que ser mais obediente, etc. Tenho que ser mais sóbrio no comer e no beber, tenho que ser mais vigilante, tenho que fugir das ocasiões de pecado, etc. Então, este ano, por exemplo, irei crescer em determinada virtude, irei praticar determinada virtude, e durante esse tempo de quaresma evitarei, sobretudo, um pecado ou um vício dominante. E assim, sucessivamente, durante todos os anos. Jesus Cristo diz, o Evangelho, foi levado do Espírito ao deserto para ser tentado. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando assumiu a natureza humana, também foi levado ao deserto e foi tentado. E tendo jejuado 40 dias, com as suas noites, teve fome. Jesus Cristo foi levado do Espírito ao deserto para que nós entendamos o grande fervor, desejo e alegria com que principiava a jejuar. Servir ao Senhor com alegria, também nesses tempos de penitência e de jejum, devemos fazer essas penitências com alegria e por amor a Deus, e sobretudo pela nossa salvação. Desejo e alegria com que principiava a jejuar e a maltratar sua inocente carne por nosso amor. Olha para o teu divino mestre, cristão católico, tu que és fraco, frouxo, tíbio e ainda gostas bem dos regalos, das comodidades, sobretudo dos tempos modernos, que nos oferecem. Ah, eu não sei como te não confundes, considerando como Jesus Cristo maltratou sua inocente carne por teu amor e por via do pecado.
Ora, pergunto eu, os pecados são teus ou são de Jesus Cristo? E se são teus, quem deve fazer penitência? Tu és fraco, frouxo e tíbio. O jejum da igreja aterra-te, enche-te de espanto, isto ainda mesmo que tenhas boa saúde. Pois bem, se nosso Senhor Jesus Cristo tudo sofreu, jejuou e padeceu pela nossa salvação, por causa dos nossos pecados, imagine nós que pecamos todos os dias, praticamente, o justo peca 7 vezes ao dia, imagine nós. Então, quem deve fazer mais penitência, senão nós mesmos? Isto ainda mesmo que tenhas boa saúde. Muitos, às vezes, gozam de boa saúde, porém querem se esquivar das penitências. Dizem que a igreja é muito rigorosa e que já não existe mais e que o católico hoje não necessita mais de penitência. Muitas vezes dizes que não podes, só porque te custa. Estás persuadido que o custar-te é o não poder. Eu não posso, não tenho 21 anos ainda, então não posso fazer esse esforçozinho. Não, sou jovem, não sei, eu tenho algum probleminha de saúde, não posso fazer jejum. O comer e beber, se não for a tua vontade, já o não podes sofrer. Já te inquietas, já te queixas, falas e murmuras. O vestir e calçar também há de ser como tu quiseres. Quando não, já andas mal contente. Roupas luxuosas, caras, vestidos caros, tudo tem que ser do bom e do melhor. Mas, se não, começa a murmuração, a reclamar. Das inclemências do tempo te livras com todo cuidado. Se muitas vezes sofre a fome ou a sede, o frio ou o calor, os incômodos da saúde ou os trabalhos da vida, por quê? Não sempre se reclama e se murmura de tudo. E nos nossos tempos modernos, essas penitências praticamente acabaram. Se faz calor, se compra um ar-condicionado, né? Se faz frio, compra um aquecedor, ninguém quer mais sofrer nada. Água quente, né? Televisão, comodidade, tudo isso. Para acabar e diminuir o nosso espírito de penitência e de esforço. É porque ele não podes fugir. E tudo isto, o que quer dizer? Quer dizer que és inimigo de sofrer e padecer. O católico atual de hoje é inimigo do sofrer e do padecer. Tudo acha brecha para a sua comodidade, para a sua vida fácil. Por isso que também já tiraram das igrejas os crucifixos. Nosso Senhor crucificado já não existe mais. Põe o Cristo ressuscitado para o fiel não ficar muito chocado em contemplar Nosso Senhor na cruz, porque é muito sofrimento. Então põe o Cristo ressuscitado lá, glorioso, que é melhor, é mais bonito, né? Atrai mais o espírito moderno. Hoje desengana-te, a igreja de Deus é um corpo místico, cuja cabeça é Nosso Senhor Jesus Cristo, e os fiéis são os seus membros. Logo, como pode um membro delicado e regalado, militar, ou pertencer a uma cabeça espinhada, a uma cabeça de dores, e unir-se com ela? Estragar a saúde? Não. Abreviar os dias da vida por via da penitência? Também não. E atualíssimo, os católicos hoje querem ter boa saúde, gozar de boa saúde, é fazer caminhada, comer bem, comidas naturais, evitar certas coisas. Por que não? Porque não posso fazer mal à saúde, não posso dormir no chão, etc. Ou fazer determinadas penitências porque eu tenho de gozar de uma boa vida. E os religiosos também, às vezes acontece isso na vida religiosa, não querem abreviar a vida por meio de penitência. As primeiras ordens da igreja, sobretudo as reformas, os cartuchos, os cistercienses, os terapistas, todos morriam com 4, 5, 6 meses
de tanta penitência que faziam no começo da fundação da ordem, e hoje os religiosos, né, querem gozar de uma boa vida, se assemelhando muitas vezes aos seculares. Tudo isto é um erro e uma ilusão, meus irmãos. A igreja exorta a isso, a sofrer, e muito por amor de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Mas fugir às mortificações e austeridades, ser inimigo de sofrer e padecer, daquele padecer que é compatível com as suas forças, evidentemente. Claro que ninguém vai sair por aí, não é? Nosso Senhor falou hoje no Evangelho, para que quando jejuais não mostrar uma aparência, né, de tristeza para dizer ou fingir que está jejuando. É um jejum farisaico, como dizem os doutores e os santos da igreja. É padecer com alegria e, claro, como nós podemos, na nossa vida prática, ordinária, o que é que eu posso fazer? Que tipo de penitência posso fazer? Se eu gosto de comer determinada coisa, eu evito comer aquilo, por amor de Deus. Tiro a sobremesa, tiro o doce, tiro, sei lá, outras coisas que eu gosto de fazer. Vou dormir no chão durante algumas noites, vou diminuir o alimento, a bebida, seja lá o que for. E assim a gente vai regrando, sempre, claro, com os cuidados e a permissão do nosso confessor e diretor espiritual, porque senão, de fato, exagerando. Não há que exagerar, há que se privar, né, de certas coisas por amor de Deus. Não querer penas nem dores, não querer os trabalhos nem os incômodos, não querer desprezos nem abatimentos. O que é isso? Isso é ser inimigo da cruz de Jesus Cristo. É não seguir a Cristo. É não ter união com Cristo. É finalmente ignorar o caminho do céu. Hoje, na igreja modernista, não é isso que se ensina. Todo mundo vai para o céu, não é como se a entrada no céu fosse de graça, gratuita, sem precisar de nenhum esforço. Então se vive como pessoas do mundo, como gente do mundo, não é? Pagãos, como vemos aí no carnaval, não é? Essa festa diabólica, terrível, não é? Os católicos entre aspas, não é? Aí todos, né, se divertindo, gozando das coisas do mundo, em danças, em bailes, em coisas, fazendo coisas muitas vezes desonestas ou luxuriosas, contra a pureza e a imodéstia, sobretudo no vestir, e vão para o céu, ou chegam na maior cara de pau na igreja para receber cinzas, para confessar, receber a hóstia. Isso os mais conservadores, né? Que a maioria vai comungar. E os padres recomendam tudo isso, e vai todo mundo para o céu, porque vai triunfar a misericórdia de Deus. Então tudo isso é mentira, é uma falácia dos nossos tempos próprios, dos tempos modernos. Não é que a pessoa se salva sem nenhum esforço próprio, que se alcança facilmente a justificação diante de Deus e que não é necessário mais a penitência para reparar as ofensas e os pecados cometidos. É ignorar o caminho do céu. O caminho do céu, como ensina nosso Senhor, é o da porta estreita. A porta larga é aquela que conduz ao inferno. Então não vos enganeis, meus irmãos, com estes falsos ensinamentos dos nossos tempos. Penitência, meus irmãos, sem penitência não se salvam os pecadores. Aqueles que pecam, os membros mortos da igreja, como vão se salvar sem penitência? Como vão reparar toda esta vida de pecados? Ofensas, blasfêmias, muitas vezes, contra o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Quantas vezes se crucificam, se voltam a crucificar a nosso Senhor Jesus Cristo com nossos pecados? E como vai se salvar essa gente sem penitência, sem esforço? Por isso que poucos são os que se salvam. Sempre foi assim, já desde o Antigo Testamento, e atualmente, mais ainda, chovem almas no inferno, como disse Nossa Senhora de Fátima, disse e mostrou aos 3 pastorinhos, o inferno chovendo de almas. É necessário, pois, jejuar quando manda a Santa Igreja, tendo já a idade, para assim fazer penitência pelos pecados. E é uma misericórdia de Deus esses dias de penitência, porque imaginem se a igreja, não é, relaxasse essa disciplina, esses costumes,
e dissesse não, que não é necessário mais jejuar ou fazer abstinência, quantas almas se perderiam mais ainda? Quanto não se ganha diante de Deus um dia de jejum, um dia de penitência? Quantos pecados se apagam? Quantas almas do purgatório se livram graças às nossas orações, jejuns e esmolas? E assistência, claro, ao santo sacrifício da missa. E peca mortalmente quem não cumpre com este preceito, podendo, além disto também, é necessário sofrer e padecer com boa vontade, e até com gosto, outras penitências que Deus manda, como são trabalhos, incômodos, dores, enfermidades. Então é pecado grave não fazer jejum e abstinência durante esses tempos que pede a igreja, sobretudo se já temos essa idade. E se reclamamos do que Deus nos manda, também é pecado grave. Temos que aceitar, por amor a Deus, esses trabalhos, esses incômodos, muitas vezes dores e enfermidades. As pessoas do mundo creem que as doenças não são coisas de Deus, ou que vem do diabo, ou que são males, não sei o quê. Muitas vezes é o próprio Deus que envia essas enfermidades para almas especiais. Então, quando vemos no hospital pessoas padecendo, com enfermidades às vezes estranhas, não sabemos que tipo de doença é essa, ou por quê, é para purgar a vida de pecado que aquela pessoa tinha. E nós temos que agradecer a Deus essa enfermidade. Hoje é vista, não, ninguém pode ficar doente, é a boa saúde, é isso, é aquilo, não. Aceitar e oferecer aquela doença, se unir com Deus e oferecer. Aprender a sofrer. O católico hoje não sabe sofrer bem. As pessoas do mundo é que não querem sofrer, não gostam de sofrer. O católico não. Deve aprender a sofrer e a sofrer bem, unido a Nosso Senhor, a Santíssima Virgem. E ver naquela enfermidade, naquele mal, naquelas dores, seja lá o que for, a misericórdia de Deus para a nossa salvação. Às vezes Deus quer que soframos ali em silêncio, em oração, em união com Ele, para pagar boa parte de nossas dívidas. Há pessoas que só se convertem nos últimos dias de sua vida, e normalmente por causa de uma moléstia grave, de uma doença grave, quando está paralisado, paralítico, em cima de uma cama, e começa a pensar no mal que fez, e dali se tira proveito e vai se convertendo, e pede, chama um confessor, se confessa, pede os últimos sacramentos, porque sabe que já está nas vias de fato de morrer, e que morrendo daquela sorte ali, em pecado mortal, vai para o inferno. Então Deus, às vezes, para converter um pecador, envia doenças, males, enfermidades, para dali tirar o bem, a conversão e a salvação daquela alma. E tudo aquilo que mortifica o nosso corpo, para assim purificarmos a nossa alma e prepararmos para entrar algum dia no reino dos céus. Como eu disse, meus irmãos, no céu não se entra de graça, ou quem quer passear, passar uma estadia lá no céu, junto de Deus, no Senhor, não. No céu se vai quem faz muita violência contra si mesmo. E nesse tempo de quaresma, uma violência contra o nosso gosto, contra o nosso paladar. Porque nos exige o jejum e a abstinência. Tudo que nós gostamos e queremos, sobretudo alimentar. E quanto mais comemos, ordinariamente, mais pecamos. Quanto mais damos ao corpo, mais vamos afrouxando a nossa disciplina e a nossa mortificação. Os pecados de luxúria, os pecados de impureza, vêm por causa da gula, dos apetites luxuriosos. Não se refreia a língua, o paladar, o gosto, e tampouco se vai refrear outras coisas. Rezemos e peçamos a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, também a nossa Mãe. Aproveitemos para nos unir cada vez mais a ela, pela devoção do Rosário, rezar o Rosário diariamente, ou se possível menos um terço, ou a sua coroinha. Trazer também pequenas cadeias de ferro para simbolizar essa escravidão a ela. Para os religiosos também usar o silício e a disciplina durante esses dias,
né, para levar uma vida mais séria e expiar um pouco mais os pecados. Tudo isso está previsto, né, nas regras dos religiosos, acentuar mais a penitência e, sobretudo, com alegria. Com alegria, como pede Nosso Senhor. Se perfumar, ungir a cabeça e sorrir com alegria. Porém, no nosso interior, nós estamos nos mortificando, estamos sofrendo por amor de Deus. Mas não para aparecer para os outros. No silêncio, no recolhimento e na vida de oração. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.